Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Cientista. Meu nome é Rodrigo Kucharski. Esse podcast é um podcast da revista A Ciência Como Ela É. E no episódio de hoje, a gente vai ter o Matheus Guetens. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, então a gente vai começar a conhecer um pouco do Matheus e entender como é que começou esse interesse dele pela bio. Fique à vontade, pode começar aí. Como é que foi parar na bio? Por quê? Então, prazer, meu nome é Matheus, sou graduando em Ciências Biológicas, licenciatura. Eu estou no quinto semestre já, entrei em 2020/1. Na verdade, tudo começou... Na verdade, se eu for parar bem do início, em 2011 eu estava na oitava série, que agora é ano que eles chamam, né? Mas estava na oitava série. E até a sétima, na verdade, eu não queria estudar. Tipo, não gostava de estudar, tava ali querendo passar de Eu ano. até ia te perguntar isso porque eu vi tu colocando no Insta lá de... eu não era muito de estudar e aí E agora, aí tipo, foi. foi, assim. Então, tipo, eu não gostava de estudar, tava ali, tipo, se forma. Eu, quando não tinha aula, dava graças a Deus, tipo, menos um dia de aula, vamos lá, daí acabou o ano. E aí, 2011, 2010, quando eu tava na oitava série, eu comecei a namorar, é a mesma menina ainda. E aí os pais dela falavam pra mim, tu só vai continuar namorando com ela se tu passar de ano e se for bem na escola. E aí, na oitava série, assim, e tipo, desde a quinta série até a sétima eu pegava recuperação, sempre. Matemática, português, história, sempre. E aí, quando eu comecei a namorar com ela, o pai dela falou isso, eu falei, tá, vou ter que dar um jeito, né, meu? Vou ter que ficar com... Foi na pressão. Lá pressão, vou ter que ficar com ela, então vou ter que passar de ano. E aí, na oitava série, eu comecei a me puxar, assim, passei de ano sem nenhuma recuperação. E aí a gente foi pro ensino médio junto, e aí a partir do terceiro ano do ensino médio, tinha alguns colegas que tinham dúvida em ciência, em biologia no caso, né, mas em biologia. E eu falei assim, e aí eu entendia bastante biologia, falei assim, é massa eu conseguir ajudar os colegas ali que não sabia, que tinha uma dificuldade. E eu falei, vou curtir a área, tá? Aí ela falou assim, vamos fazer... Só que até o momento eu não pensava em fazer um ensino superior. Eu sabia que eu queria ajudar alguém, mas não passava pela cabeça fazer faculdade. E aí ela falou assim, vamos fazer um cursinho, porque eu quero fazer nutrição. Hoje ela faz nutrição na URGS aí também. E aí ela falou assim, vamos fazer um cursinho pra gente entrar na federal, né? Daí eu falei assim, não sei e tal. E ela falou assim, não, vamos, tá. Enfim, a gente foi. Mas, por exemplo, qual era a tua restrição, assim, de... Porque ela tinha na cabeça que vamos fazer, mas o que te bloqueava, digamos assim, de... não sei se vale muito a pena, É que na verdade, assim, eu sempre andei de skate, né? Aham. E aí eu falei assim, o que que eu vou ter que largar o skate pra estudar? E eu falei assim, eu não gosto, tipo, eu comecei a gostar de estudar, entre aspas, só pra poder ficar com ela, né? Então eu falei assim, eu já me formei no ensino médio, deu, né? Por que que eu vou continuar estudando, né? Eu falei, quero andar de skate, eu vou ficar andando de skate. Daí ela falou, o skate não vai te levar, não sei o quê. Eu falei assim, pá. E aí eu falei, então tá, vamos estudar, então. Aí eu fui, só que daí eu sabia que eu queria biologia, só que os meus pais, no caso minha mãe e minha avó, sempre queriam assim, que eu fosse médico. E aí eu passei, até fui colega do Rodrigo lá no cursinho, e eu fiquei 3 anos no cursinho lá, estudando para medicina, fazia o vestibular para valer, ficava na lista de espera. E aí quando chegou no quarto ano eu falei assim, não quero medicina, não é o que eu quero. E tanto no cursinho lá, eu gostava de ajudar os colegas ali também na parte da bio. Falei com os professores lá da bio e falei assim, é isso que eu quero. Cheguei em casa e falei, eu quero biologia, é isso que eu vou fazer. Aí fiz o vestibular, isso ela já tinha passado para nutrição. Aí fiz o vestibular da URGS para biologia, passei. E aí, assim que eu entrei, assim que começou minha... E como é que foi a recepção, tipo, dos teus pais, assim, nessa troca de cursos, assim? Tipo, eu pensei que eles não iam gostar. Ou, tipo, ia ficar pensando, tu vai trocar medicina, sei lá, que tem um salário top pra ser, tipo, biólogo, que é um salário lá embaixo, né? E aí eu falei assim, elas apoiaram, tu que tem que saber, não é a gente que tem que escolher por ti, se é isso que tu quer, é isso que tu curte, então pega e faz, né? Eu pensei que elas não iam me apoiar, iam ficar de cara comigo, mas não, elas ficaram bem de boa, me apoiaram, a minha guria também apoiou, né? No início também foi um baque, tanto pra ela quanto pra minha mãe e pra minha avó, tipo assim, medicina vai pegar biologia, né, meu? Como é que tu muda assim, um leque, né, meu, gigante de um pro outro? Sim. Eu falei, Mesmo eu tendo os seus pontos ali
tipo, concilia, tem conteúdos parecidos, mas tipo, é uma virada de chave grande, assim, né? Muito, daí, Mas, total. E eu falei, não, é isso que eu quero, meu. Então tá. Aí passei, meu, e hoje estou aí. E é a melhor coisa que eu gosto de fazer, meu. Mas, por exemplo, tu acha que teve algum professor que te ajudou, assim, nisso de ter esse interesse pela bio? Como é que tu começou com esse interesse, assim? Porque tu comentou que gostava de ajudar, mas como é que começou isso de ajudar? Como é que tu começou, por exemplo, a sentir que tu tinha essa facilidade com a bio, assim? Na verdade, no ensino fundamental ali, eu já tinha um pouco dessa, que era ciências, que era mais tranquilo, mas não tinha nenhum professor específico. Aí no ensino médio, eu tive um professor, assim, que ele tinha uma didática da hora, e aí a didática dele também eu conseguia entender legal o conteúdo novo e conseguia explicar para os colegas. Mas no próprio cursinho lá, o Mega, então, tipo, o Mega e o Paulinho, que foram meus professores lá, eles me deram esse bar, meu. É isso aí que vou ter que fazer. Conversei com eles. E foi os dois, assim, que me motivaram muito para escolher a biologia ali, que vai, tenho certeza que é isso, quero ser professor, quero ter uma didática que nem eles, sala de aula. E foi eles, assim, que me incentivaram legal. Eu lembro que isso também, querendo ou não, foi marcante, assim, pra mim. Eu tive um professor no colégio que foi mais decisivo em relação ao curso, assim. Eu já entrei no cursinho sabendo que eu queria bio, mas quando eu comecei a ver, tipo, que nem tu comentou do Paulinho, do Mega, o jeito que eles iam levando o conteúdo, aquele gosto por falar de um negócio que nem sempre é tratado de uma forma digamos assim, legal, de, pô, sei lá, isso aqui, o Mega falando de botânica, por exemplo, era uma coisa que ele, nossa, devorava o negócio, Sim. assim, sabe? E aquilo ali era muito tri. E como isso faz diferença, né? O cara Com ter essa certeza. referência de alguém que gosta da área ali e sentir essa identificação, assim. Bom, mas tu comentou então que tu entrou na Bio 2020/1, isso? Isso aí. Tá, e como é que foi essa entrada? Como é que foi os primeiros momentos dentro da universidade e as mudanças, assim? Cara, então, quando eu entrei, foi bem o currículo novo, ali que mudou da bacharel e licenciatura. Porque até então tu podia, por exemplo, fazer licenciatura, mas fazer umas eletivas e te formar em bacharel também, né? Uhum. Que era o que eu tinha pensado na época, vou fazer licenciatura e se eu quiser pego umas eletivas, né? E fico em bacharel. Mas enfim, eu entrei em 20/1, mas eu tive aquela primeira semana de aula presencial, e quando estourou a pandemia ali, o primeiro caso, eu lembro, eu estava na aula de Eco 1 com o Gonçalo, e aí eu tava no telefone ali, aí eu vi a notícia, primeiro caso de Covid em Porto Alegre, uma coisa assim, Novo Hamburgo, uma coisa assim. Eu falei, putz, falei assim, meu. Aí daqui a gente teve uma semana de aula, ou duas, aí depois teve ensino remoto ali, que foi a URGS pegava, sei lá, uma semana sem aula, mais uma semana, aí passou para um mês, 2 meses. Então para mim foi muito difícil, meu, por quê? Porque eu não conhecia ninguém, tipo, de colega, não tinha contato com professor nenhum, não conhecia o campus do Vale. Literalmente eu não sabia, tipo, eu tava na URG, mas não tava, entendeu? Tipo, a minha ficha que eu tinha passado, que eu tinha entrado na universidade, não tinha caído ainda. Porque, tipo assim, o que tu faz? Eu faço biologia onde na URGS? Tá aí como é que é? Tipo, eu não sei. Porque, tipo, meu, Eu tô em casa no porque eu computador. tô em casa. Eu assisti um semestre só de aula no computador, meu. Porque o que eu fazia depois? Vai, meu, não, tô cansado, não tenho paciência. Eu pegava e não assistia as aulas ao vivo ali, sincronamente. Pegava e ia fazer outra coisa. Ou quando o cara tava sentado olhando, assistindo a aula, tinha alguma coisa pro cara fazer, aí saía, se distraía. Então comecei a ter mais realidade da universidade esse ano, né? Início do ano agora. Eu assim, começou a embalar as coisas, começou o podcast, aí eu, agora vai, bem certinho, tamo indo. Quando vê, travou tudo, e aí daqui a pouco eu nunca. Eu não tenho hábito de escrever, eu sempre fico sentado assim, olhando e perguntando e fazendo os negócios. E eu perdi tudo isso. Tipo, Sim. do nada, tu perdi o jeito que eu estudava e eu não tinha mais como fazer. Aí tu vai pro remoto, assim, aqui. Isso foi, pra mim foi muito marcante. Mas eu sempre achava que seria muito mais marcante numa situação assim, que tu entra, mas tu não tem a referência
de como é a universidade, de como é tu tá dentro da sala de aula. Eu achei muito marcante na nossa aula lá de sistemática do pessoal não, tipo, era quinto semestre Era, e não saber. e não sabia mexer no microscópio. Aquilo ali foi muito marcante pra mim. O meu foi porque, que nem tava falando, pô, a gente não tinha noção de como é que se estudava pra prova. Porque, pô, as provas não mudam. Tu pegava o PDF, pegava a internet, tu tava com todas as respostas ali. Sim. Então a gente não tinha noção como é que tu estudava pra uma prova, como é que tu fazia um trabalho ali pra apresentar. Esse semestre, tipo, depois a gente, enfim, eu trabalho no laboratório, mas então eu já tinha conhecimento em microscópio ali, lupa, só que tem vários colegas ali que nem tu viu na sala, que a professora pegou e falou assim, bota na lupa, bota no microscópio, e ninguém sabia nem ligar, entendeu? Porque o pessoal não tinha nada de conhecimento, meu. Então, que nem agora a apresentação de trabalho, muita gente ali ainda fica nervoso na hora de apresentar, porque passou 4 semestres apresentando trabalho EAD e entregando trabalho. Escondido, querendo ou não, né? Porque Porque tu não não liga a precisa, câmera, né? não precisa ligar a câmera, porque daí, pode ser porque tu não tem a câmera, daí tu não tem a necessidade de ligar. Aí tu fica meio escondido, tu não te expõe tanto. E eu até com o Zé Cláudio, que trabalha que é o criador da revista e tudo mais, a gente comenta bastante sobre isso, sobre como a exposição, né, os momentos de exposição, eles ajudam a gente a aprender muito, assim. Uhum. Então, tu começa a embalar quando tem esses momentos, porque daí tu vai fazer a apresentação, tu vai errar, tu vai gaguejar, Vai esquecer. tu vai esquecer, tu vai falar alguma coisa que não ficou bem alinhado, ou tu vai tá falando um negócio, a pessoa tá falando outra, e vocês não juntaram o conteúdo, e assim vai. Uhum. Então, é muita coisa que se perde, assim. Mas, enfim, tem coisas que acabam funcionando bem. Tu consegue, às vezes, ter uns momentos de diálogo, conexão com pessoas de outros lugares pela internet, mas eu acho que tem suas Com limitações. certeza. Mas então tu falou que tu entrou no laboratório. Que laboratório é esse? E como que tu entrou? Como é que tu foi parar lá? Então, eu caí de paraquedas lá. Porque, na verdade, é assim, ó. Eu fazia uma bolsa de extensão. Aqui era remoto, óbvio, mas no Seclimar, né? Trabalhava na parte de conchas lá. O que que é o Ciclimar? O Seclimar, ele é um museu, no caso é o Museu de Ciências Naturais, que fica lá em Bé. E aí o Seclimar é como se fosse tipo uma parte que fica dentro do museu. E aí lá estuda, que nem eu trabalhava com malacologia, que são as conchas, mas tem ali os peixes, toda a vida marinha lá, né? Então eu trabalhava no setor do museu, eu trabalhava com as conchas, né? Com os moluscos. E aí eu trabalhava ali Mas, desculpa, mas como é que tu foi parar lá no Ciclimar lá no também? Seclimar, porque abriu uma bolsa de extensão eu vi no Instagram da página. E aí tinha uma bolsa de extensão para fazer posts e criação para rede social material. E aí, como eu trabalhava numa empresa na parte de marketing digital, eu falei assim, vou me inscrever, eu gosto do ambiente marinho. Eu falei, vou me inscrever ali, né? Não tem que sair de casa e tal, de boa. Fechou. É tudo para mim, né? Aí eu mandei e-mail lá pro Matias, que era o orientador. E aí ele fez uma entrevista com umas 4 pessoas e falou assim, eu te escolhi porque eu vi que tu tem conhecimento, tu gosta da área da biomarinha e a gente pode trabalhar junto. E aí, assim, eu comecei a trabalhar lá, produzir posts lá para redes sociais do museu mesmo, do Seclimar. E aí, eu parei assim lá, né? E aí, quando a minha bolsa estava acabando, renovei ela duas vezes. Aí, quando ela estava acabando, ele falou para mim, agora não tem mais como renovar, até porque vai voltar o presencial daqui a pouco também, então eu vou ter que, tipo, desfazer o vínculo. Se quiser ficar como voluntário, pode ficar. E eu falei, vou ter que fazer alguma coisa aqui no Vale, né? Sim. E aí eu comecei a mandar e-mail para todos os departamentos da Zou, porque eu gosto muito de Zou, né? Aí eu mandei e-mail lá para Herpeto, para Carcino, para de Borboleta, para todo mundo ali da Zou eu mandei e-mail. E aí a única que me respondeu o e-mail foi a Viviane, que trabalha com libélula ali, e aí com mariposas. E eu falei, ela me respondeu, eu falei, tá, vamos lá, né? Tipo, nunca trabalhei com essa parte de inseto, porque eu sempre gostei da biomarinha. E aí eu falei, tá, vamos lá. Fui lá, fiz entrevista com ela. E aí ela falou assim, Matheus, tem que fazer isso, 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 tal. Identificar mariposa, ver as interações com as flores, né? O que elas polinizam e tal. E eu falei, tá, de boa, gostei. Aí eu fiquei uma semana com ela.
E aí, depois ela teve uns problemas, e aí eu não queria ficar incomodando ela também, né? Ficar pedindo artigo e tal, o que tinha que fazer. E aí um dia eu fui lá fechar o laboratório dela. Aí quando eu tô saindo, a Mari Terossi, que trabalha ali na Carcino, falou assim, tu não é o Matheus que me mandou e-mail lá no início do ano? E eu falei, sou. A gente chegou de Noronha agora com material e a gente precisa de alguém só para separar o que é caranguejo, o que é lagosta, o que é camarão, o que é ermitão, o que é isso. Tu não quer ajudar? Eu falei, tá, vem amanhã aqui então, tá horário, só para me ajudar. Aí cheguei no laboratório, digamos, sei lá, segunda-feira. Aí fui lá, não conhecia ninguém também, não tinha nada sobre o assunto, não conhecia nada. E aí eu peguei, o que tem que fazer? Só me ajuda a separar. De boa, assim, no mínimo uns 1000 espécies, assim, ó. Juro, de tudo, assim, tudo misturado. Aí eu falei, e agora? Eu vou O que ficar que eu aqui... faço? Qual é a diferença? O que que eu faço? Não, ó, eu vou ficar no computador e tu vai tirando dos potinhos e vai botando nos frasquinhos, né? E vai me mostrando. Eu pegava lá, esse tubinho aqui tem caranguejo e camarão. Eu separava aqui que era caranguejo e camarão. E, né, todos os grupos ali. E ela falou assim, por hoje é isso, quer vir amanhã? Eu falei, vamos lá. Aí no outro dia eu fui de novo. E aí no outro dia, eu peguei os caranguejos e falei assim, desses caranguejos só tinha, sei lá, uns seis gêneros para mais, assim, uma diversidade enorme, assim. Ela falou assim, separa agora para mim que tem tipo de carapaça, né, que é a estrutura do corpo parecido. Então eu pegava aquele monte de potinho que já tinha um monte dentro e separava, essa tem a carapaça, a estrutura do corpo parecido, essa tem parecido, e ia dividindo em grupos menores, né? Ia funilando. E aí ela falou assim, por hoje isso, quer vir amanhã? Eu falei, vamos lá. Aí no outro dia eu fui de novo, e aí desses grupos da carapaça semelhante, eu olhei com mais calma também e fui separando eles, os mais parecidos ainda. Foi afunilando ainda a semelhança entre eles. E aí chegou no final, ela falou assim, tu não quer trabalhar aqui? E eu falei assim... A pergunta foi só aumentando. Eu já tava lá dentro, fazia uns 3 dias, tu não quer trabalhar aqui? Eu falei, bora. E ela falou, eu tô com a Vivi ali. E ela falou assim, eu falei, vou conversar com a Vivi primeiro. Aí fui, expliquei pra Vivi, falei, Vivi, eu sempre gostei de ambiente marinho, quero trabalhar com algum animal marinho invertebrado. E acho que a gente pode deixar isso aí pra depois, né? Uma futura oportunidade. E acho que eu vou seguir ali com a Mari. E ela super apoiou. Não, tu tem que seguir onde tu gosta, que tu gosta de fazer e tal, sente à vontade. E ali no lab, então... quando eu voltei pra Mari, eu falei, Mari, eu vou ficar aqui então. E ela, beleza. No outro dia, ela já pegou meus dados, já me botou no sistema da URGS como voluntário. Já me sentou e falou assim, Matheus, aqui, assim, eu trabalho. Se tu achar uma espécie nova, se tu descobrir algum registro novo, alguma coisa, todos os artigos vão pro teu nome, nada vai pro meu nome ou, sei lá, pro nome de outra pessoa. Porque aqui dentro tem muito professor que pega e faz isso. Tipo, tu faz o trabalho, mas quem bota o nome no final lá é fulano. Eu sou o chefe do laboratório, Entendeu? Então é é eu comigo. que mando. E aí ela falou, não, se tu achar alguma coisa de nova aí, eu vou botar o teu nome. Eu, de boa, né? A gente sentou ali e ela falou, então tu vai trabalhar com os caranguejos, porque aqui na URGS não tem ninguém que trabalhe com caranguejo. E aí, eu cheguei como se me botasse, sei lá, numa aula de matemática e faz a prova de cálculo aí. Tipo, não sabia nada de caranguejo. Nada, assim, ó, 0,0% de nada de caranguejo. E aí, eu comecei a trabalhar no lab, fazendo primeiro, então, essa separação ainda dos grupos, né? Ajudando ela em tudo. E aí, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com taxonomia, né? Então, isso é um negócio que eu ia comentar, assim, até. Deixa eu só apontar uma outra coisa antes, que eu acho interessante. A tua iniciativa de primeiro mandar o e-mail, né? Então, tu mandou o e-mail, que eu acho que isso é uma coisa muito rara, mesmo... Sei lá, enfim, a maior parte das pessoas aqui dentro da universidade não faz isso, e eu acho que é um grande erro. E mesmo não mandando esse e-mail, tipo, sem ter a vaga, assim que a gente fez, quando recebe um e-mail de vaga, raramente retorna, tipo, indo atrás de alguma coisa. Então, acho que
primeiro ponto importante, assim, acho que foi essa teu direcionamento de eu quero, alguém tem alguma coisa aí, alguma vaga. Eu tava desesperado. Não, e aí, tipo, tu entrou num que não era exatamente o que tu queria, mas vamos lá, vamos experienciar. Foi, e aí porque tu tava saindo daquele, tu conseguiu entrar no outro. Tipo, foi uma coisa meio indireta, só que se tu não tivesse ido pra um, tu não ia Eu não ia conseguir achar entrar o no outro. outro. Então eu acho muito tri isso. Mas então, voltando para essa questão da taxonomia, cara, eu tenho uma grande dificuldade, assim, de trabalhar com isso, assim. Até outro dia a gente tava comentando sobre isso lá no Aham. corredor. Eu tenho muita dificuldade, assim, e admiro quem consegue ter essa paciência e achar legal. Então, se tu puder, que nem a gente tava comentando lá do Mega, passar esse gosto, passar pô, em relação ao conteúdo, se tu conseguir passar um pouco disso, dessa questão de por que que tu gosta da taxonomia, por que que tu acha legal isso, então fica à vontade. Aí assim, então, quando eu entrei lá, foi em março esse primeiro dia, né? Sei lá, 8 de março. Ah, vou interromper de novo. Aham. Em relação a tempo, tipo, tu falou que, fui de novo, fui de novo, fui de novo. Como é que tava em relação às tuas aulas e esse tempo de tu, por exemplo, tu consegue vir de novo? Consigo. Como é que tava esse tempo, assim? Como é que tu conseguiu conciliar essas duas coisas? Então, como eu tinha dito, né? Eu assistia às aulas só no primeiro semestre, né? No assíncrono ali. Aí chegou no segundo, eu não tinha mais paciência, eu não conseguia, eu pegava a aula de noite ali mesmo, olhava o resumo, olhava os PDF e fazia os trabalhos. E aí, quando a Mari me chamou para ir para lá, as aulas estavam síncrono ou assíncrono durante a tarde. Eu falei, meu, não, eu sei que eu não vou ficar em casa sentado das 1h30 às 5 e pouco na frente do computador estudando. Aí eu falei assim, vou lá pro laboratório, que eu vou ter experiência. E aí, de noite, chegava em casa e estudava ali, lia os PDF, lia as gravações das aulas e tal. E aí, depois que eu fiz ali no laboratório, depois que eu fiz essa separação de todos os caranguejos, aí que nem eu falei, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com taxonomia, né? Porque eu achava a coisa mais difícil e que não entrava na minha cabeça. Tipo assim, meu, não tem como, é impossível. E aí, quando eu comecei a trabalhar, quando eu peguei os caranguejos aí forte, assim, agora sim eu vou ver que espécie, olhei a espécie. Até que você puder comentar o que que é taxonomia. Então, eu vou dar, quando eu me pergunto isso, quando eu dou alguma palestra em escola, eu sempre faço uma analogia, né? Você chega numa biblioteca, tá? Aí vai estar lá um monte de livro. Como é que é melhor de tu achar um livro? Os livros todos espalhados na biblioteca, tá? Ou se tu chegar na biblioteca e tá ali, sei lá, livros de ação, suspense, terror, drama, romance. Aí se tu pegar ali drama, aí dentro de drama vai ter mais uma ramificação. Drama infantil, sei lá se tem, né? Mas tipo, drama infantil, ah, drama, comédia romântica, entendeu? Tipo, dentro de uma ramificação, sei lá, como eu falei da comédia. Pega a comédia, então. Comédia romântica, comédia infantil, comédia animada. Então, é isso que eu faço uma analogia da taxonomia. Tu vai pegar que nele um organismo e aí tu vai colocar ele no espaço dele. Porque se alguém um dia quiser procurar mais sobre isso, a pessoa vai direto naquele alvo, né? É que nem na biblioteca, né? Tu vai procurar um livro específico onde tá tudo organizadinho do que tu ir numa biblioteca que tá tudo espalhado. Então, a taxonomia é isso. É quando tu consegue botar um organismo, né? No caso ali, um caranguejo, dentro de um grupo onde a pessoa que vai pesquisar um dia tá certo. Eu sei que tá na, sei lá, fileira tal, subfileira e tá ali na gavetinha tal. E é engraçado tu sair de um ponto que tu não gostava de estudar para um ponto que tu tá trabalhando com uma coisa que é super organizada. Sim, Tipo, não, vamos, aqui vamos tem essa organizar. característica, Isso. tem isso aqui, então ele vai ficar aqui. Isso Isso aqui foi é. diferente, então vai ficar para lá. Então, assim, para mim, eu acho que o melhor jeito de explicar a taxonomia é isso, né? É uma organização do organismo, do que tu tá estudando, né? E aí, então, quando eu peguei os bichos para estudar mesmo caranguejo, eu peguei... E aí, a primeira vez que eu sentei, assim, na frente da lupa, eu olhei pro bicho ali, eu olhei pro lado, a Mari tava trabalhando, que ela trabalha com camarão de água marinha agora. Aí eu tava sentado, assim, e fiquei, puta merda, meu. Juro, eu falei assim, caralho, meu, o que que eu faço? Aí eu falei assim, aí a Mari, aí tem um livro, que é o do Melo, que é onde tem todos os crustáceos, todos os decápoda, no caso, todos os caranguejos,
do litoral norte do Rio Grande do Sul. Não, né? De todo o litoral atlântico aqui do Brasil. E ali tem todas as espécies já descritas até 2016, até 2006. E aí, naquele livro tem tudo, tem toda a chave que a gente corre para identificar espécies, enfim. E a Mara, Matheus, tu vai ter que pegar esse livro, tu vai ter que olhar o bicho e vai ter que correr na chave para te olhar. O que é escorrer a chave, por exemplo? Como a chave, que é isso? Por exemplo, assim, tem o caranguejo ali, aí o caranguejo tem 5 pernas, tem 2 antenas são menorzinhas, e aí nessa chave vai ter assim, por exemplo, passo 1, possui carapaça, que no caso é aquela casca mais dura, possui carapaça com espinho. 1.1, não possui carapaça com espinho. 2. E aí, no caso, se tiver espinho, tu vai pro ponto 2. Se não tiver, tu vai pro ponto 4. Aí diz, a perna tem cor escura. Aí tu vai pro 8. Perna tem cor laranja. Aí tu vai pro 10. Digamos, e aí, tu vai de uma característica, tu vai indo para várias, até afunilar de novo pro bicho, entendeu? Sai de uma característica, vai para várias, até chegar num só. E aí, quando eu peguei esse caranguejo a primeira vez, que nem eu falei, fiquei parado, falei assim, tá, Matheus, tu pega aqui e olha, e qualquer coisa tu me chama. E eu fiquei uns 5 minutos parado assim, ó. Eu só sabia que era carapaça, né? Falei, e agora? Tu nem tinha feito cadeira de zoo, alguma coisa nem assim? tinha feito nada ainda. Eu falei, o que eu faço agora? Eu fiquei parado assim, ó. Aí eu falei, Mari, ela veio. O que é isso aqui? O que é a antena? Tá, a antena é a maior. Eu sabia. Aí eu anotava num bloquinho, a antena é a maior. Aí qualquer coisa me chama. Dava jura, são 5 minutos. Ô Mari, ela, o que é o quelípodo? Que são aquelas pinças que o caranguejo siri tem pra te pegar. As coisas. Aí eu falei, Mari, o que é o quelípodo? Isso aqui. Tá, eu anotava. Quelípodo e fazer um desenhozinho do lado. Sim. E aí, nas primeiras semanas, eu passava de 5 em 5 minutos chamando a Mari. A criança chata. Mari, só mais uma coisinha. E eu falava, Mari, desculpa te chamar de novo. Não, tem que me pedir desculpa, é assim mesmo. E aí eu passei, acho que 1 semana chamando ela direto, assim, todos os dias, segunda, sexta, Mari. E ela sempre muito atenciosa comigo. Não, é isso. E ela me explicava. E não tinha aquela coisa assim, ó. É isso aqui, sabe? Ela chegava, não, faz isso, ó, lembra disso. Ela fazia umas analogias pra mim também. E aí eu falei, tá. E aí eu praticamente decorei não, mas entendi o livro inteiro daquela chave. Como é que era cada estrutura, porque eu ficava desenhando, eu notava no livro, né? E aí tem 2 famílias de caranguejos que separam muito pela carapaça, né? Que são as mais comuns aqui. O nome não... Enfim, é Mágide e Xantide, né? Uma tem a carapaça mais redonda, mais oval, e a outra ela tem mais como se fossem uns espinhos na carapaça. E aí, esse só olhando assim pela carapaça, tu já sabe, isso aqui é isso, isso aqui é outro. Não precisa nem correr o livro, né, se tu sabe. Só que no início eu não sabia. Aí a Maria, eu falei, isso aqui eu acho que é um Xantide, né? Enfim, ela, não, olha a carapaça é assim. Aí eu já sabia. Mas isso aqui, não, Matheus, lembra que a carapaça é assim. Então tá. E aí depois, isso foi em março. Eu acho que em maio, eu já sabia muita coisa. Eu já pegava, hoje, de maio pra cá, eu pego um caranguejo, se mostrar um caranguejo na internet, qualquer um, assim, o que é isso aqui? No mínimo, a família, eu vou te dizer, isso aqui é da família tal. Dependendo até a espécie, mostrar uma foto aqui, espécie daqui, essa aqui é a espécie tal. Então, assim, hoje, eu aprendi muito sobre caranguejo e siri, que não são a mesma coisa, são grupos diferentes, né? Caranguejo e siri são diferentes. Eu sei que tem algumas características que são mais fácil visualização, que a gente consegue diferenciar. Também, né, a diferença isso que eu ia comentar, tá. Se puder dar uma explicadinha assim. Então, as diferenças básicas assim do siri e do caranguejo, né? O siri, ele vai ter o último par de pernas mais redondo. Ele vai ter o último par de pernas lá atrás, que na verdade não é pata, é perna. Ele vai ser redondo. E o do caranguejo, ele vai ser pontudo. Vai ser pontudo mesmo, que nem as outras. Que um é mais para uma natação e o outro... Isso. Aí, no caso do siri, ela serve para natação, né? Por isso que ela parece um remo. E o do caranguejo, como fica em ambiente rochoso, né? Arenoso, assim, na praia, ele é mais pontudo mesmo, pontiagudo. A carapaça
do siri, ela vai ter 2 espinhos laterais bem compridos mesmo, que nem dá para lembrar até da casquinha de siri que o pessoal come na praia. Tem 2 espinhos bem laterais na carapaça. E o do caranguejo não vai ter esses 2 espinhos compridos. E a terceira é que a carapaça do siri, ela é mais fina, mais achatada, para ele ter mais Dinâmica. hidrodinâmica na água, porque como ele fica na água, ele tendo o corpo mais achatado e aquela perna como se fosse um remo, ele se fecha mais e quando vem a onda ele consegue ser mais hidrodinâmico na água. E o caranguejo não, o caranguejo vai ter uma carapaça mais robusta, porque ele não precisa dessa hidrodinâmica, né, porque ele não fica na água. Não depende tanto dessa característica para um sucesso reprodutivo, sucesso de vida, assim. Sim. Então, essas são as principais diferenças do caranguejo e do siri. Então, se tu vê na praia caranguejo ali, tu olha pro último par de pernas dele, é pontudo, é redondo, tu sabe o que é caranguejo, sabe o que é siri. Sim. Então, essas são as principais diferenças, né? E aí, lá no laboratório, então, tudo que eu aprendi de março ali, né, que eu não sabia nada, em maio comecei a aprender, até hoje, assim, eu tenho muita coisa mesmo. E a gente, aí agora, acho que uns 2 meses atrás, elas foram para Noronha de novo fazer nova coleta. Pois é, por que as coletas, por exemplo, a gente tem aqui da URGS, aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, por que essas coletas são feitas em Noronha? Qual o motivo, assim, disso? Porque, por exemplo, quando a água, quanto mais clara a água, quanto melhor a temperatura, que nem lá tá lá em cima, se a gente for pegar o mapa, né? Noronha tá lá em cima, perto do trópico e tal. Quando a água for mais clara, mais limpa, tem uma temperatura boa, vai ter a maior biodiversidade, né? Como lá um arquipélago é fechado, tipo, não tem... Que nem aqui nas nossas praias do litoral norte, tu vê a pessoa caminhando na praia, o pessoal pega uma concha, pega tal coisa, vê o pessoal pescando, né? O pessoal andando de carro. O pessoal andando de carro, que nem a praia de Cassino ali, né? Principalmente, né? O pessoal andando de carro. Então, tem ali uma conturbação humana ali, o pessoal destruindo, né? O ambiente. E lá não, lá é uma coisa restrita, fechada, é um arquipélago. Então, assim, quando tu desce do aeroporto lá, tu já não pode entrar com nada de plástico, né? Tu tá com uma garrafinha de água, tu já não pode entrar. Tu tem que descer a garrafinha no aeroporto ali. E aí elas fazem essa coleta lá justamente por isso, porque o ambiente lá é propício, a biodiversidade lá é bem melhor que o nosso litoral. A gente vai pegar as nossas praias aqui, o Mar Chocolatão, né, que a gente chama, Mar Chocolatão, ou tu vai lá para Noronha, que a água é limpa, né? Então elas fazem essas coletas lá. E, por exemplo, por que seria mais difícil tu fazer uma coleta em um local que tem muita atividade humana? Por que é melhor fazer a coleta em um local que tem pouca atividade humana? Por que é mais tranquilo fazer uma coleta? Por exemplo, para estudar, a gente prefere coletar em um local que tem uma atividade humana menor? Porque daí não vai ter muita intervenção, né? Tipo, não... Por exemplo, tu vai fazer um mergulho aqui, no caso do nosso litoral, onde sempre tem gente tomando banho de mar, ou, enfim, sempre tem muita movimentação, tem muita poluição, que daí acaba matando os próprios animais ali, o habitat deles, né? Acaba destruindo. Então, por que elas vão para lá? Justamente por isso, porque não tem essa população toda, né? O pessoal lá tomando... Claro que o pessoal pode ir lá tomar banho, enfim. Sim. Mas não tem essa... Não é que nem aqui é lotado de gente tomando banho. Não tem aquela poluição toda. E, como eu falei, o ambiente é bem propício para isso. E a biodiversidade, quanto mais quente, digamos assim, né? Quanto melhor o clima, maior a biodiversidade, né? E também quanto mais próximo do natural, menos ação antrópica, melhor fica para tu fazer a coleta, porque tu vai estar registrando melhor a forma de vida daquele ser vivo, se tu pegar assim. Se tu pegar num ambiente modificado, tu vai estar fazendo outro registro, né? Sim. A forma autêntica, né, da própria espécie, né? Sim. E não alterado com alguma coisa, né? Com certeza. Plástico, talvez algum elemento químico que tenha já despejado no oceano, dependendo, né? Com certeza. E agora falando dessa coisa de despejado no oceano, tem 2 espécies que só tinham sido registradas na Oceania e na Índia, que daí nessa última coleta dela veio para cá, e que daí a gente correu aquela chave daquele livro que tem todas as espécies aqui no Brasil,
E aí eu falei, ô Mari, isso aqui não tá aqui. Aí isso eu já tinha conhecimento, né? Eu falei, ô Mari, não tá aqui. E ela correu junto comigo, todos, falei, ó, não tá aqui. Aí depois eu fiquei, eu acho que mais de 1 hora, assim, procurando em sites e tudo, artigo, as espécies. E aí a gente achou, eu vi que essa espécie que elas trouxeram de lá nessa última coleta, no mês retrasado, ela ninguém tinha registrado aqui ainda, né? E aí a gente foi pesquisar por que que essa espécie veio parar aqui, como que ela poderia ter parado aqui se ninguém nunca registrou, né? Só, como a gente estava lá na Índia, na Oceania, como é que ela veio parar aqui no Atlântico, né? É um trânsito muito grande, né? Então, como é que ela veio parar em Noronha, né? Por exemplo. E aí a gente descobriu que, por exemplo, tem as águas de lastro, né? Do navio. Por exemplo, o navio sai daqui, ou sai de lá, melhor, sai lá da Índia, da Oceania, por exemplo, e aí o mar tá mais alto. E aí, então, eles pegam um monte de água para dentro do navio ali, e aí, como o caranguejo de água salgada, ele reproduz muito, tipo, ele dá muito ovo, ele não se preocupa, assim, o caranguejo de água salgada, ele não se preocupa com a qualidade de vida do filhote. Ele se preocupa com a quantidade que ele vai fazer. Ele acaba tendo mais filhotes e um cuidado menor. Isso. E aí acaba compensando. E os de água doce, abrindo parênteses, os de água doce, eles prezam pela qualidade. Então, sei lá, enquanto um de água salgada faz ali em torno de 500 mil a 1 milhão de ovos, sei lá, o de água doce, eu não estudo de água doce, mas faz bem menos da metade. Entendeu? Porque ele vai prezar pela qualidade do filhote depois. Então, como o caranguejo de água ali da água salgada, ele se reproduz muito, tem muitos ovos, então, na hora que o navio abre ali para entrar um pouco de água, às vezes acaba indo larvas e ovos dos caranguejos para dentro dessa água de lastro. Quando o navio, sei lá, chegou aqui no Atlântico e a maré, acho que um pouco mais baixa, e liberou aquela água, as larvas vieram. E aí o bicho conseguiu se reproduzir, meio que conseguiu sobreviver o clima diferente, e conseguiu se reproduzir. E aí a gente chegou nessa... E qual é o problema disso? O problema disso, então, a gente está estudando, mas ele está se reproduzindo muito. Mas se for uma espécie, tipo, diferente, ele pode acabar prejudicando o ecossistema que está aqui, tipo, o habitat dos animais que já habitam aquele lugar. Mas até então a gente não sabe ainda se ele está prejudicando, porque a gente viu que ele está conseguindo se reproduzir em massa, se habitou bem aqui, só que a gente não sabe ainda se ele está causando algum prejuízo para as espécies da própria praia. Sim, ainda não sabe como é que está a interação dessa espécie com as outras e com o resto do ecossistema. É porque ou ele pode prejudicar, né? Uma espécie invasora ele pode prejudicar, ou ele pode não causar nada, nenhum... Pode ser negativo, pode ser neutro, ou pode ser positivo. Um desses exemplos é a abelha que a gente tem aqui, né? Que é aquela abelha que é africana. Sim. E que ela acaba fazendo um serviço de polinização muito importante aqui para nós. Então, ela é exótica, mas acaba sendo necessária, né? É que nem essa, né? Ela é exótica, só que até o momento, como a gente viu ali, ninguém publicou nada ainda, a gente vai estar estudando essa espécie agora a fundo para ver se ela está causando algum prejuízo ou não, né? Ou se ela está trazendo algum benefício. Sim. E, por exemplo, tem algum, sei lá, um software, alguma coisa assim que tu consiga fazer essa chave, tipo, dentro do computador, assim, tipo, eu clico aqui, eu saí do 1 e eu quero e vai ir pro 4. Então, existe, por exemplo, uma coisa assim? Olha, seria uma maravilha, né? Até o momento, que eu saiba, não. Porque eu e a Mari lá, e o pessoal que trabalha, é tudo no livro, né? Tem cada livro ali, cada grupo ali, camarão, lagosta, enfim, tem uma chave específica, né? Então, é tudo manual mesmo. Tem que ir ali, tem que correr uma por uma. Mas seria uma maravilha. Pô, tu vai olhar ali, essa daqui é essa. Então, tu sabe que já ia te levar, se fosse porque é uma coisa tão, se for ver, tão básico, né? Tipo assim, tá, ele achou a 1, tá, então a 1 já é pula meio que pra 4 direto. de um link pro outro, assim. E vai pulando, né? Então... Seria muito bom. Já dá pra colocar uma imagenzinha junto, já, aí né? fica de dica aí, ó. Uma boa, né? Então, mas eu achei interessante porque a gente começa a mostrar um pouco da importância da relação à taxonomia que a gente estava falando, né? Tu tá lá fazendo esse processo, foi feita uma coleta em um local, se sabe quais são as espécies que normalmente se tem lá,
E tu tá fazendo aquele processo lá, então, né? Olhando, tá, daqui a tem essa pouco- característica, só que daqui a pouco tem, opa, Esse aqui tem não, uma, tem não uma tinha diferença aqui. E outra, né? Agora eu tava dando gesto com a mão, muita gente acha que, caranguejo, o cara pensa num caranguejo, É. né? O pessoal pensa, um caranguejo, um siri, né? Só que, meu, tem caranguejo do tamanho da unha do mindinho, assim, meu. E é adulto, não é nem filhote. É adulto e grávido ainda. Tá, e como é que faz essa, por exemplo, a coleta de um ser vivo desse tamanho, sem tu deteriorar essa amostra? Como é que é esse processo de coleta? Não sei se tu já participou de processo de coleta, mas, enfim. Eu não cheguei junto com elas lá, mas eu sei que, por exemplo, os caranguejos de rochoso ali, do ambiente rochoso, é na mão mesmo. Aí eles pegam a pinça ali deles, né? Eles te dão várias pinçadas, os caranguejos mesmo. Então ali é na mão mesmo. Eles são rápidos, tem que pegar vivo, bota no potinho ali. Essa é uma boa, né? O que eu gostaria de saber, como é que se pega um caranguejo? Então, quando eles são muito rápidos, tem gente que bota tipo umas iscas, assim, bota sei lá, uns peixinhos pequenos, umas coisinhas pra eles atrair, e aí quando eles vierem perto, tu pega. Sim. E o melhor Pega e perde um pedaço da eu mão. pego um pedaço da mão. Mas os de ambiente rochoso é assim, tipo que nem siri na praia, como é que tu pega? Pega ele assim, tipo, nunca pega ele de lado, porque como a pinça dele fica de lado, se tu pegar ele do lado, ele vai pegar e vai te pegar, né? Vai te apertar. Sim. Se tu pegar ele por cima e bem no abdômen dele, que é embaixo, se tu pegar ele assim, ele vai ficar só se mexendo, mas não vai conseguir te pegar, entendeu? Lembrando que não é pra pegar o sirizinho, ficar brincando. Ficar brincando, né? Então, deixa lá onde ele tá. E aí, então, o diabetes rochoso é assim, que elas fazem coleta, bota uma isca ali, ou se conseguirem pegar, pega na hora mesmo. Sim. E o dentro do mar, elas têm tipo sabe a Bob Esponja, que tem, quando vão caçar água-viva, tem tipo uma rede tipo uma redezinha? Então, assim, também elas têm como se fosse uma rede com um funil. E aí, dependendo das espécies, quando são maiorzinhas assim, né? Maiorzinhas, não é nem maiorzinha, né? Maiorzinhas. Elas pegam também e vão passando perto das rochas, que tem dentro da água também, no fundo, e vão arrastando. Ou, dependendo, se elas conseguem ver, elas pegam na mão mesmo e já vão botando no potinho. E, por exemplo, eu sei que isso acontece, mas eu não sei se elas já te comentaram em relação a como é que é a burocracia, por exemplo, para entrar lá, para fazer essa coleta, eu vou comprar uma passagem então para Noronha, vou ir para lá, vou coletar e aí eu trago para cá. Como é que funciona isso? Eu não sabia como é que funcionava, eu fui ver isso nesses 2 meses, mês retrasado ali. É muita papelada. Por exemplo, elas pedem desde da tua identidade, ali, se tem algum boletim de ocorrência, se tem alguma infração ali na polícia, né? Se tem um BO contra ti, se tem algum processo. Eles pedem literalmente tudo, assim, é muito papel, tanto da universidade quanto pessoal. E aí, eles aceitaram todos os teus papéis. Tá, mas o que tu vai fazer aqui? Eu vou coletar caranguejo e lagosta. Mas tu chegar lá, eu coletei caranguejo e lagosta. Mas eu peguei um camarão. Não, mas camarão tu não colocou na relação que tu ia coletar, então tu não pode levar. E aí então assim, se tu vai coletar caranguejo, camarão e lagosta, tu pode pegar só esses 3 tipos. Não pode pegar nenhuma pedra assim, né? Tipo, nada de diferente do que tu botou no papel pro ICMBio lá, né? Uhum. Então, se tu falou que vai colocar... O que é o ICMBio? O ICMBio é o Instituto Chico Mendes, né? Que é tipo um órgão, né? Da biologia ali. Então, se tu mandar para eles, tu mandou toda aquela papelada para eles e diz, vou colocar isso, isso e isso, e tu pegou uma coisa diferente, eles, não, no aeroporto, e antes de ir embora, eles fazem uma revisão de tudo que tu pegou. Eles falam, não, mas tu não colocou isso na relação, pode devolver, né? Então, eles fazem tu devolver. E então é bem burocrático para entrar. Eu tava vendo elas separando os materiais lá, a papelada. É muito papel, dá até uma agonia de ver, porque para uma pessoa acho que são mais de 50 documentos assim. É muito papel em cima da mesa, tanto da universidade quanto delas, quanto o que elas vão levar, autorização do ICMBio, tudo. E, por exemplo, elas têm que mandar uma justificativa, né? Tipo, estou indo para lá, sou desse lugar,
tô indo lá fazer tal coisa, por isso e por isso. Então, tipo, não é uma coisa Bangu, assim, Tipo, não vou assim, eu vou pra lá, mas acho que eu vou coletar isso. Não, é que nem tu falou. não adianta aumentar a lista, por exemplo, assim, eu vou aumentar a lista porque daí eu vou coletar o que eu achar eu coletei. Não, entendeu? Tu já tem que ir no foco. Na verdade, junto com aquela papelada, tu tem que mandar o teu trabalho de pesquisa. Tipo assim, eu sou professor aqui, né? Sou doutorando, ou enfim. Eu vou ficar tantos dias no local tal, que lá tem não é abrigo, isso fugiu a palavra, mas como se fosse um abrigo pro pessoal da biologia. Uma estação. É uma estação lá pro pessoal da biologia. Vou ficar lá de tal dia, tal dia. No primeiro dia eu vou em tal praia, no segundo eu vou em tal praia, terceiro eu vou na outra. E eu vou coletar... Existe até um cronograma em relação às praias as praias que tu vai ter que ir, os horários que tu vai. E eu vou coletar isso. Então, tipo assim, eu vou tentar coletar número X, né, de tal espécie. E é isso que eu vou querer pegar, nada mais. E aí sim, a gente chega lá, tu tem que seguir a risca, todo o cronograma. Alguém fica acompanhando o biólogo? Fica o pessoal da própria ilha, lá do arquipélago. E junto com o pessoal que te leva de barco lá pro meio para fazer o mergulho, fica o pessoal lá do ICMBio junto contigo, né? Ficam os biólogos cuidando para ver se realmente tu tá fazendo o que tu falou. Tipo, eles não te largam assim, vou pegar o barco, vou lá pro meio. E aí tu tem, cada mergulho é 50 minutos por dia, né? Então, tipo, tu tem 50 minutos para descer no mar, lá no fundo, pegar o que tu tem que pegar e subir. Mas não vai ficar mais de 5 minutos, não. 50 minutos vai embora, só no outro dia. Então... É complicado. Então, tu tem um tempo, né? Pra fazer o que tu tem que fazer. E aí eu até brinco com ela, sabe? Vocês não aproveitaram, não tiraram foto? E aí elas falaram, no último dia, assim, que elas conseguiram pegar tudo que elas queriam, elas falaram, a gente teve ali, sei lá... 10 minutos. Né, meia horinha, assim, pra tirar umas fotos, curtir, mesmo tomar um banho de mar. Porque tu tem que seguir a risca o cronograma, Você né? não consegue, não dá nem tempo de pensar em outra coisa. Curtir, porque... E aí, com essas espécies, voltando ali que a gente achou, tem 2 grupos que os caranguejos são muito parecidos. A gente tava discutindo ali se eles são... Se tu pegar os dois, assim, e olhar, eles são desse tamanho, assim, ó. Se tu olhar, e olhar, assim, a olho do... mesma coisa, mesma espécie. E aí, aí teve até um biólogo que postou no Instagram dele um post sobre caranguejo e tal. E aí a Mari me mandou, olha esse post aqui, conhece esse caranguejo, que é esse que a gente identificou aqui, né? Eu falei assim, Mari, mas esse aqui não é tal, esse aqui é outro. E a Mari, já tá conseguindo identificar só com foto. Falei, eu tenho certeza que não é. Aí fui atrás, né? Pesquisei, mandei pro cara, esse aqui é esse aqui é esse. Aí eu falei, Mari, quer saber? Eu vou pegar esse e esse, eu vou ver por que o pessoal diz que é a mesma coisa. Aí eu peguei, fui fazer a taxonomia deles, né? Fui separar na estante ali, prateleira, tudo certinho. E, eu consegui, olhando os dois assim, na lupa, com calma, consegui achar 8 caracteres, né? 8 diferenças. Tipo um jogo de 7 erros. É isso que é a taxonomia. Se tu for comparar com um com o outro, tu vai achar o erro, as diferenças um do outro, né? Então, eu peguei os 2 caranguejos assim, olhei com calma, fiquei mais de hora olhando, estrutura por estrutura. Eu falei, aí no outro dia chamei o Mário, olha aqui, ó. Eu achei 8 caracteres, né? Que diferenciam esse por esse. Desde a carapaça, a perna, a cor, o formato do abdômen dele. E eu falei, Mário, esse é esse, esse é esse. E aí, vamos voltar de novo, que uma é a questão de tu voltar em querer ajudar, né? Que tu tinha lá da questão lá do próprio colégio, de, eu gosto disso, eu quero ajudar. E a outra da iniciativa, novamente, de tipo, mas por que os caras confundem isso aí? Eu acho que essa coisa da dúvida, assim, de tu, por exemplo, tá perguntando lá pra ela, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Até tu ir, porque num espaço pequeno de tempo, tu aprendeu muita coisa que provavelmente tu não aprenderia numa cadeira, numa coisa mais formal. Então, tu aprendeu muita coisa, perguntando, tirando essas dúvidas, e aí tu viu um ponto de uma confusão, digamos assim, e disse, mas por que isso acontece? E aí tu foi atrás, e aí conseguiu achar a nova forma, talvez, de direcionar. Por que acontece? Por que é tão comum ter essa confusão sobreposição, entre os dois, digamos assim? E que nem ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso. E aí eu falei, Mari, eu vou tentar achar o artigo
da pessoa que descreveu essa espécie para ver como é que ela descreveu essa espécie e como é que o cara que descobriu esse outro, como é que ele descreveu, né? E ela falou assim, não, vai confiante porque, tipo, era de 1860 e poucos. 800? Aham. Aí eu falei assim, bah... E ela assim, vai estar em francês, vai estar em latim, só que tem dicionário ali, né? Falei, tá. Meu, era uma palavra. Fui pegar os dois, né? Carapaça com grânulos, né? Carapaça com grânulos e o outro carapaça com espinho. Só. Eu falei assim, a Mari, viu? Eu te falei que não ia ajudar. Tipo, o cara descreveu a espécie com uma palavra, meu, com uma frase, assim, ó. Carapaça com espinho, carapaça com grânulo. Tá que pariu. Eu falei, meu, e agora? Aí, como foi avançando os estudos, o pessoal foi redescrevendo a espécie, né? Foi colocando mais uma camada Mais uma naquilo ali. camada ali de características, e eu fui vendo, tá, isso aqui. Aí eu peguei a espécie e falei, tá, faz sentido. E aí, quando eu fui olhando, eu vi que o último artigo, a última redescrição dele, eu vi que não tinha algumas anotações que eu vi que não tinham sido publicadas, né? Eu falei, Mário, olha só, o cara não colocou essa observação aqui, né? E aí, o que a gente faz? Depois que eu identifiquei as espécies, a gente leva para molecular, né? Eu ia te perguntar da molecular, exatamente, porque essa distinção em relação a... Também tu fala o que é a molecular, mas essa distinção, assim, em relação às características, pô, esse aqui tem espinho, esse aqui tem grânulo, esse aqui... como que consegue, através dessas características, fazer essa... Isso é uma espécie, isso é outra. Como que consegue fazer essa distinção, assim? Então, no livro ali, do Melo, que foi que descreveu as espécies de caranguejo, tem tudo certinho ali, né? Tem as famílias, espécies, gênero, né? Então, o principal ali que vai diferenciar o gênero ou a família, as famílias ali é o tipo de carapaça, né? Que é aquela casca do caranguejo, né? Então, só pelo aquilo ali, tu já consegue diferenciar os caranguejos. Então, aí se eu pegar a carapaça X ali, que é a família, sei lá, a Xanthidia, que é a que mais tem, então tá, eu vou pegar aquela ali e aí vai ter as famílias e as espécies, né? Então, ali, pela carapaça sabe a família, o gênero, desculpa, a família. Aí quando tu vai chegar no gênero, aí sim, aí tem um problema, porque tu não vai só olhar pra carapaça, tu vai olhar pras pernas, vai olhar pra pinça, vai olhar pra cor, se tem grânulo ou não. E aí, para saber todas essas diferenças, tu vai olhando naquela chave, vai correndo toda a chave ali para ver onde tu chega. Quando tu chega na espécie, eu achei a espécie X. Aí, assim, tá, mas foi o que eu achei. Como é que eu vou ter certeza que é realmente essa espécie? Vai olhar uma foto na internet? Não, né? Tu tem que ter certeza que é aquela espécie ali. Então, a gente leva para molecular. O que é a molecular? É como se fosse o DNA do bicho. A gente vai pegar o bicho, vai levar para molecular, que a gente chama, que o processo resumido é assim, a gente vai pegar a última perna dele, porque essas espécies coletadas a gente não pode estragar, porque vai para coleção depois, né? Então, o que a gente faz? A gente pega a última perna do bicho, pega na coxa dele mesmo, como se fosse a coxa, e pega uma pinça e pega um pouco do músculo dele, e aí bota tipo nos pinos aqueles, e começa a fazer, bota ali os reagentes, enfim, faz todo o processo, extrai o DNA do bicho, faz o PCR, faz aquela eletroforese, ele que faz o DNA, tudo, né? Então, a molecular é isso, a gente descobre a característica, a espécie, leva para a molecular que vai me dizer, nesse processo todo, se realmente é a espécie que eu achei. Entendeu? Mas como é que sabe fazer na molecular? Porque tem um banco de dados, aqui na URGS mesmo, que a gente pega os caranguejos ali, faz a molecular, leva no tubinho, no pino, leva pro pessoal ali da Ibiote, acho que é. Ibote. Pode ser. E aí a gente leva para lá e eles enviam, eu não sei onde é que fica, mas eles enviam para um outro órgão. E lá eles têm um banco de dados com todos o DNA, um banco de dados de DNA dos caranguejos. E aí eles olham, a gente achou esse DNA aqui, né? Vai fazendo uma molecular. Aí eles olham no banco de dados, é a espécie tal. E aí eles confirmam para ti, realmente essa espécie não é... E aí, se não for, eles dizem qual é a espécie que eu achei. Então, o processo, assim, não é barato também, porque, por exemplo... Pois é. Cada molecular... Eu não tinha essa noção. Eu falei, Mário, vamos botar todos para fazer. E ela, tá louco? Porque é custo? Tá achando que é assim? Eu falei, como assim, Mário? Sim, cada molecular que tu for fazer é um custo. Se eu não me engano, é em torno de 50 a 80 reais
cada molecular que tu for fazer. Então, por exemplo, quando a gente fez... E aí, se dá errado... perdeu, né? Exatamente. Porque tu fez uma amostra. Aí aquela amostra, tudo bem, tu faz um PCR para aumentar o teu número de Sim. amostra. Mas mesmo assim, isso Isso pode dar errado. Um reagente pode ter dado errado e aí estragou tudo. E aí, tu vai extrair de novo lá do que vai ir para a coleção? Pois é. Então, o que a gente fez? Que nem eu levei 10. Eu falei, mas vamos levar todos, né? Ela falou, não. Pega 10. Só que eu não sabia ainda, né? Ela falou, leva 10, eu vou levar 10. Eu, tipo, bota 50 em cada um, mas eu peguei 10, ela pegou 10. E aí, tá, a gente fez a molecular. Aí, quando chegou na parte final ali, para ver se tinha dado certo na eletroforese ali, que aparece aquele desenhozinho, né? Sim. Quando a gente viu, agora é a hora, apagamos a luz ali para ver se foi o DNA, não foi. Aí foi tudo fora, né? Tipo, porque aí é reagente gasto, é o maquinário ali, né? E eu falei, e agora? Agora a gente começa tudo de novo. Aí ela manda comprar lá, porque tava mais antigo, né? Eu acho que duas coisas importantes, assim. Uma é a gente entender que a gente não tem como fazer sem dinheiro, né? É. Que tu vai precisar de uma amostra, é 50, 80, mas tu tem um monte de amostras que tu gostaria de fazer muito mais, daria para avançar muito mais a pesquisa. a pesquisa se tu pudesse. E o outro ponto é que deu errado, mas tu não vai deixar de continuar trabalhando com aquilo ali porque deu errado. Então, tipo assim, deu errado. Tá, então vamos de novo. Por que deu errado? E ela falou pra mim, Matheus, antes da gente entrar, ela falou assim, se não der certo, não desanima, porque é super normal a gente fazer a molecular, né, fazer a extração de DNA dos animais e não dá certo. Ela falou assim, às vezes dá 90% errado e 10% certo. Tanto é que deu os 10 que eu levei, os 10 deram errado, né? E os que ela fez, acho que um deu certo. Ela falou assim, porque tem que ser bem pipetado ali, né? Que tu pega o reagente, bota certinho, bota na centrífuga, que fica girando. Sim. Então, assim, é bem contado, tudo certinho. E aí, agora a gente vai continuar fazendo identificação. E eu acho que mais pra frente a gente leva uma molecular de novo, até pra ter dinheiro, né? E continuar. E agora fazendo afunilando, né? Eu falei que eu queria sempre dar aula, né? E eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com taxonomia e pesquisa. Eu falei assim, trabalhar com pesquisa, ler artigo, ficar sentado na frente do computador, né? Então, assim, isso tá me ajudando muito, porque eram duas áreas que eu eu nunca pensei em trabalhar, pesquisa e taxonomia. Pois, e como é que tu acha que aconteceu essa mudança, assim? Tipo, que mudança aconteceu pra ti ter esse direcionamento diferente, assim? Cara, eu acho que foi assim do nada também. Eu não sei como, eu acho que foi automático. Eu acho que foi tudo influência da Mari ali. E não foi nada com pressão, né? Foi uma coisa que foi ocorrendo naturalmente. Porque, que nem eu falei, eu ia lá sem propósito nenhum. Vou ali, ajudo, né? Não tinha aquela, tem que vir, sabe? Tipo, vai ali, tá, vou. Vai, não vai, vou. E aí, daqui a pouco, ela já me deu ali o livro pra correr. Aí, se eu não achava no livro, eu já ia automaticamente, não achei aqui, vou ter que ir pro artigo. Então, tipo, aí se tornou uma coisa muito automática para mim. Eu acho que também se tornou uma coisa meio instigante, assim, pra ti. Putz, mas como é que os caras não viram isso aqui? Como é que os caras não procuraram? Eu vou ter que achar esse negócio. Sim. Eu acho que esse sentimento, assim, é muito bom, né? Que nem ontem, às vezes, ontem, por exemplo, fiquei até umas 10h30, 11 horas em casa procurando artigo para ver como é que os caras descreveram. Eu nem tava no laboratório, nem tava com caranguejo na minha frente. Mas, vou procurar ali o caranguejo para ver como é que o cara descreveu. E era 11 horas, mais ou menos, mandei, Mari, achei esse artigo. E a gente conversa de noite mesmo, achei isso, o que tu achou? Achei isso. E é uma coisa super natural que vai indo. E tu tá no começo do curso, sabe? E é uma coisa que tu já tem um conhecimento, tem um contato, e aí tu começa a abrir porta, aí daqui a pouco tu tá indo fazer a coleta lá em Fernando de Noronha, daqui a pouco tu tá indo pro simpósio ali. Então, tipo, uma coisa que foi tu mandar o e-mail lá no começo, hoje te abre trocentas portas, assim. Isso é muito absurdo, assim, as coisas que vão acontecendo. Tu tá no meio com uma bola de neve, assim. E é tudo automático, não é uma coisa que tu vai, eu vou entrar lá esperando por tal coisa. Tipo assim, tu não força, assim. Acho que se tu forçar, acho que é ruim. Tipo, que nem...
a situação que tu falou lá de comentar assim, ó, tu vai precisar estudar para continuar com ela. Uhum. Provavelmente comentaram isso, foi uma situação assim, ó, precisa, mas também não foi uma coisa meio marretada, assim, Sim. sabe, faz, porque senão tu ia sair, sabe, não tem como tu ser uma coisa tão gritante, assim, tu tem que fazer. É uma coisa, ó, tu precisa, é contigo, mas tu precisa. Então, tipo, sabe? E uma coisa ali no Lab, que nem eu entrei como voluntário, e desde o início eu falei pra ela, no e-mail, né, tu tem alguma coisa de estágio voluntário, nem pedi remunerado, né? Eu falei, tem alguma coisa de estágio voluntário, né? Porque eu queria me ocupar, porque que nem eu falei, pô, a gente tá no EAD, só na frente do computador, não tenho nenhum vínculo, tipo, alguma vivência na universidade, eu quero fazer alguma coisa, meu. E aí, mês passado, ela falou, antes ela ir viajar, ela falou, Matheus, eu vou tentar uma bolsa, né? Não sei se é garantido ou não. E outra, eu não tinha pedido bolsa para ela, né? Remunerar nada. Eu falei assim, e ela falou, eu vou tentar uma bolsa, se der certo eu te dou e tal. E aí, mês passado, ela falou, saiu o resultado, eu consegui bolsa. Uma é tua já, pelo teu trabalho. E ela conseguiu 2 ou 3, e outra eu vou divulgar, né, pro pessoal. Mas uma já te garanto e tal. E eu falei assim, meu. E é uma coisa que nem você falou, é uma coisa natural que vai acontecendo. Eu entrei lá, não no propósito de ser bom, eu vou ficar aqui, porque depois eu vou pedir uma bolsa para ela, porque daqui a pouco eu vou conseguir tal coisa. Ou eu vou ficar nesse laboratório porque tem bolsa. Entendeu? Tipo assim, aqui tem bolsa, eu vou ficar. Não, tipo, eu fui ficando, eu caí, que nem eu falei, né? Eu caí de paraquedas, eu fui ficando. É que também são coisas que se justificam, né? Ela justifica para ela escrever um projeto, dizer assim, ó, eu preciso fazer isso aqui, então eu preciso de uma bolsa para esse aluno, porque ele está aqui trabalhando, ele está fazendo isso. Então, tu começa a justificar a coisa. Então, ela consegue fazer um esforço para conseguir uma bolsa e te contemplar com a bolsa, porque é justificável. Tu tá mostrando serviço, tu tá fazendo coisa ali dentro. Tu não tá lá dentro assim, legal. Hoje eu Mas eu vou. acho que eu não vou, acho que eu vou pra casa, não vou ficar aí mexendo. Aí tu tá em casa e tu tá fazendo. Então são, digamos assim, tua carga horária é 20 horas, só que não é 20 horas, é mais, porque Sim. é tranquilo aquilo pra ti, tu É gosta uma coisa daquilo. natural, Tu entendeu? vai te dedicar mais, tu vai dar um retorno muito maior do que o custo daquela bolsa. Porque, tipo, eu vou de manhã lá, que nem a minha bolsa vai começar em setembro ali. Só que, tipo, eu ia de manhã pra lá, saía de casa, ia de manhã, almoçava no Vale, eu trazia comida, almoçava na Rio. Antes da aula eu ia pro laboratório de novo. Às vezes depois da aula, que nem hoje que eu não tenho mais, eu voltava pro laboratório. Tipo assim, eu não precisava ir. Eu te contar, Sim. tu é voluntário, tu vai quando tu quer, quando tu puder, aí tu vai. Não, eu ia, sei lá, 3, 4 vezes por semana, várias vezes ao dia no laboratório, porque eu gostava, eu gosto de ir lá, entendeu? O ambiente lá é muito bom e, e é muito massa lá. Isso faz diferença, o ambiente ser bom, essas questões assim, tipo, tu entrou, ela já disse, ó, se tu achar alguma coisa contigo, o Sim, mérito vai te ser dá uma dedicado. motivação. Pô, com certeza. Sabendo, pô, legal, né? Porque a gente comentou, tem muito professor, eu sou coordenador de laboratório, se tu achar alguma coisa, vai pro meu nome. Essa hierarquia às vezes é muito complicada e aí provavelmente não tem uma progressão tão grande, não vai ter uma pessoa tão interessada, tão dedicada, porque para ela não vai justificar. Eu Sim. vou fazer e vou ficar no mesmo lugar? Não. Então Pois é. não vou. E ali não tu sabe que tu vai ter um retorno, vai ter um... Exatamente, tu vai ter retorno de conhecimento, tu vai ter reconhecimento, enfim. Mas bom, vamos lá, vamos começar a fechar a coisa. Ahn, Hoje, então, tu tem o teu direcionamento com os caranguejos e tudo mais. Se tu puder dar alguma dica de tipo, a pessoa gostou desse tema, faz um direcionamento, por exemplo, assim, eu quero saber um pouco mais disso, posso procurar aqui. O laboratório tem página ou não tem página? Ah, enfim, dá umas dicas aí de livro, série, filme, do que tu acha que seria interessante. Então, só fazendo um adendo antes, eu sempre gostei de botânica, na época do cursinho, e aí, por causa do Mega lá, eu pensei assim, eu vou entrar na URGS e vou querer trabalhar com botânica. Eu entrei na URGS, o que eu menos quero é botânica. É o que eu menos quero, não curto. Só que assim, se tu tem oportunidade, tipo, se tu tá indeciso que área tu quer trabalhar, eu acho que tu tem que experimentar, não digo todas, mas o máximo que tu puder.
sei lá, fica um mês, sei lá, na zoologia, fica um mês na genética, um mês na botânica, experimenta até tu, pô, gostei desse E assunto. como isso seria viável, por exemplo? Como que uma pessoa poderia fazer esse tipo de coisa? Tu diz em relação, tipo, a mandar, que nem o meu caso, Exato. Por exemplo, como que tu, sendo aluno, tu tá dentro da URSS, já é aluno da Bio. Como é que o cara dentro da Bio vai fazer isso? Como que ele... eu acho, o melhor jeito, que eu até falou que é muito difícil o pessoal fazer, mas acho que o melhor jeito é, por exemplo, tem botânica. Tá, eu quero tentar trabalhar na botânica, tá, como é que eu vou fazer? Eu acho que tu tem que conversar com o professor da área e descobrir com ele, ou no site ali ou com a Congrade, quem é o orientador da botânica. No caso ali, sei lá, o coordenador da botânica. Eu acho que é o Gerard, não sei quem é. Eu não sei, eu sou... Mas, enfim, tenta descobrir com o coordenador, com a Congrade, ou por e-mail. Tenta pegar o e-mail do professor e manda, tipo, eu sou aluno tal, da barra tal, eu gosto dessa área, ou tenho interesse na área e gostaria de saber se tem alguma vaga de estágio voluntário, enfim. E aí, pergunta se tem alguma oportunidade para IC ou para extensão. E tu vai fazendo isso com todas as áreas, que nem eu fiz com a Mari lá. Mandei e-mail para Carcino. Eu falei assim, sou o Matheus, tô no terceiro, na época eu tava no terceiro semestre ainda. Tô no terceiro semestre, eu gosto de ambiente marinho, gostaria de trabalhar, queria saber se tem alguma vaga de estágio no laboratório voluntário, que eu queria aprender mais. E aí tu faz isso com todas as áreas que tu puder, que tu tem interesse, procura no site da URGS, tem os departamentos, envia o e-mail e entra em contato com o professor e espera ele te responder. Ou se tu encontrar algum professor que sabe que é o coordenador, conversa diretamente com ele. Eu acho que é a melhor forma de tu conseguir alguma bolsa, assim. Eu fui... Segundo semestre, eu fui entrar de monitor para uma cadeira. Aí, tá, legal, mas não vou fazer isso de novo. Não tipo, gostei, mas vou fazer outra coisa. Aí, tentei um negócio para uma bolsa, um negócio de licenciatura, não deu certo. E, ao mesmo tempo, a professora que tinha sido minha orientadora, digamos assim, na monitoria, que era a professora da cadeira, tinha me dito, tu pode ir para o clínicas. Aí eu acho que eu não vou ir, porque daí eu tava pensando em ir pra essa da licenciatura. Uhum. Aí fui e perdi as duas. Aí Aí eu, fica, né? putz, aí tá, né? Não, perdi as duas vagas, aí voltei. Fiquei aquele semestre parado não, fazendo as cadeiras. Aí o Zé comentou em aula sobre essas intervenções, esses trabalhos em escolas, fora da universidade e tudo mais. Eu, gostei. Fui lá, tipo, no final da aula e falei com ele, não, eu quero participar. Ele, tá, vamos participar então. Então, sabe, às vezes é só um negócio de assim, posso participar aí? Pode. Pode. Aí tu entra, normalmente tu vai entrar como voluntário, ninguém vai dizer, tu vai entrar assim, bolsa. Tem uma bolsa pra ti? Não, tu tem que... Primeiro tu vai demonstrar o teu interesse, vai mostrar que tu pode contribuir com aquilo ali, teu pagamento inicial é o conhecimento, e depois tu vai ter o conhecimento e também um dinheiro. E fazendo só um parênteses, falou de monitoria. Eu também, é o segundo semestre já que eu sou monitor na cadeira de zoologia de vertebrados, né? Então, tipo, eu curto, porque como eu quero ser professor, né? Sim. Então, ali poder ajudar os colegas também, que o pessoal me chama bastante pedindo ajuda em exercício, ou na aula prática ali, que o pessoal também às vezes não sabe arrumar lupa, não sabe arrumar microscópio. Então, tá sendo bem massa, né? Eu falei que eu não curti, mas talvez seja a Sim. cadeira que eu participei. Sim. Tem outra, eu já participei novamente como monitor em outra cadeira e gostei, talvez voltasse, só que agora tá meio tumultuado, não vou voltar, vamos para outro lugar, mas faz parte. Mas é isso aí. E qual seria então tuas indicações? Olha, eu tô gostando muito agora, né? Eu sou suspeito para falar, mas seria um livro, né? Que são os Decápoda do Brasil, que daí são principalmente ali os caranguejos, né? A Egla, que são um outro grupo, né? Mas, enfim, os caranguejos ali de todo o Brasil, né? Todo o Atlântico. Naquele livro tem todas as espécies dos invertebrados marinhos, decápodas, né? Decápodas, no caso, 10 pernas, né? Esse seria um livro que eu indicaria bastante. E o Lab tem página, não tem página? Tem. @labcarcinourgs é o Instagram deles. E
A orientadora lá é a Mariana Terossi e a Paula Araújo. Inclusive, tem episódio com a Paula aí também, só procurar que já tem episódio com ela. A Paula. As duas são muito queridas, as duas, assim. Qualquer dúvida, qualquer coisa, o laboratório lá tá sempre Manda aberto. e-mail. Manda Vamos trazer e-mail. a Mariana, então, né? A Mari. Vamos Dá pra trazer a conversar. Mari, porque a Mari é muito querida, muito gente boa. E lá eles estão sempre de porta aberta. E às vezes o pessoal chega para perguntar alguma coisa. O pessoal entra, pergunta, elas tiram dúvidas, vão embora. Então, assim, o laboratório lá sempre de portas abertas. A gente até, só fazendo um outro parênteses, a gente sempre brinca. Tem o seu Luiz, que é o senhor da limpeza, que eu tô mexendo no microscópio, na lupa, e aí esses tempos ele parou do meu lado e falou assim, o que tu tá olhando aí que eu não tô vendo nada? De tão pequeno que era o caranguejo, né? Aí eu falei assim, não, eu tô olhando isso. E ele assim, eu falei, a senhora quer olhar? E ele, tu deixa? Eu falei, claro. Aí ele pegou, sentou, né, arrumei pra ele. E ele olhou assim, eu trabalho não sei quantos anos aqui, eu nunca olhei no microscópio. Ah, tá louco. E, se tu para pra pensar, ele paga a universidade, né? O imposto, Exatamente. né? Tipo assim, o cara tá lá dentro, ele limpa, né? Pô, da limpeza ali, ele paga imposto, né? Ele paga pra gente estar ali estudando e fazendo pesquisa, e o cara nunca sentou e viu um microscópio. Que é uma coisa que, assim, não tomou 5 minutos, não te atrapalhou. Tu provavelmente exercitou teu poder de explicação pra falar alguma coisa pra ele. Ou talvez ele só olhou e matou uma curiosidade dele, sabe? E ele vai todo dia, assim, quando ele tá lá, ele pergunta, eu converso com ele e pergunto, tá, mas o que é a diferença da água doce, né? Qual de água salgada? Por que tá em extinção? Por que isso? Por que aquilo? E ele faz muita pergunta, assim, e é legal que ele se interessa pelo assunto também. Isso que eu acho mais tri, porque assim, a gente dentro da universidade, a pessoa que trabalha aqui dentro, não tem conhecimento das coisas que são feitas aqui dentro. Isso é totalmente absurdo. Não tem como... O cara tá lá toda hora no laboratório, como é que ele nunca chegou alguém assim... Não, olha aí, Rafa, é isso, a diferença é essa. Isso faz parte da universidade, Eu até tinha feito um videozinho dele para mostrar para o pessoal do lab ali, né? Que ele falou que tinha um caranguejo que era maiorzinho, e aí ela tava grávida, e aí os ovinhos estavam já com formação dos olhos já dos caranguejos. E aí eu falei pra ele que eu tava olhando, né? E aí eu filmei ele de canto, e ele sentado no microscópio olhando. Tá, mas isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Eu falei, é isso. Tá, mas se acontecer tal coisa, pode, né? Tipo, ele desenvolvendo o assunto, tá, mas vocês pegam ele assim... E se eu pegar ele assim, o que acontece com o filhote? O de água doce, de água salgada? Isso é a ciência, isso é o processo da ciência. É tu ir fazendo as perguntas, é tu ir juntando conhecimento. E, tipo, a graça aqui do podcast é mais ou menos essa. É, tipo, encontrar o eu cientista, sabe? É tu entender que, por exemplo, ele consegue ser um cientista, entende? Ele, com essas perguntas, com esses direcionamentos, tendo um suporte com as pessoas certas, ele consegue. E é umas coisas, às vezes, que as pessoas não conseguem vincular, sabe? Tem um distanciamento muito grande, assim. E só para fechar esses parênteses, é muito, muito engraçado e legal que esses tempos ele chegou e falou assim, Matheus estava dando uma notícia esses tempos sobre os mangues, né? E aí tava falando do caranguejo lá, ele até falou o nome da espécie, né? Eu falei assim, o senhor viu? Vi, lembrei de ti, lembrei que eles estão em extinção por causa que o pessoal usa bastante na culinária e porque no mangue tá tendo destruição dos mangues, né? E aí tá destruindo o habitat dos caranguejos de água doce. E aí ele falou assim, eu lembrei que tu me explicou isso, eu falei pra minha mulher, isso. Aí tu já começa a abrir um leque gigante. Muito bom. E pra ele começa a fazer sentido, porque daí, se ele não tivesse esse contato contigo, talvez ele fosse escutar a notícia e ele assim... o que esses caras querem com esses caranguejos? Coisa chata. Sim. Sabe? Aí, daqui a pouco, por ele ter daqui a pouco um vínculo afetivo contigo de tipo assim, de gostar, aquele gurizão lá é gente boa. Aí ele, o caranguejo lá também é legal. Aí, sabe, tu começa a construir uma coisa que ele vai passando daqui a pouco pro filho, pra filha, pra mulher, pra vários outros locais que tu não ia conseguir estar. Porque ele vai estar passando. Mas tu passou pra ele vai passando e assim vai. Isso é muito triste. É importante que o cientista ele tenha um contato também com as pessoas que não fazem parte do dia a dia dele, Com né? certeza. Porque quando ele, no momento que tu fala isso, sei lá, quando tirar férias, você provavelmente vai pra praia
E a primeira coisa que ele vai pensar quando vê um caranguejo vai ser provavelmente saber, né? Sim. Se ele é, como é que é a diferença entre os dois, aqueles que tu falou, né? Sim, do siri Então e ele vai caranguejo. acabar lembrando disso, né? E vai meio que ter aquela consciência, né? O que pode acontecer, o que é tal coisa. E como fazer pra prevenir tudo, né? Com certeza, isso é muito bom. É gratificante o cara poder, assim... E o Rodrigo falou, né? Ele vai falar pros filhos, pra Com família, certeza. A gente vai não levar tem- adiante daí. A gente não tem como estar em todos os lugares, a gente não tem como se fazer presente em todos os lugares. O que a gente pode fazer é distribuir a carga, assim. Tu larga um pouco do que tu sabe, ele vai passar um pouco do que ele sabe para outra pessoa e assim vai indo. Só que pode voltar, a pessoa, sei lá, filho, filha pode ter o interesse porque ele falou e daqui a pouco tá trabalhando contigo aqui, porque daí se interessou, foi procurar, foi fazer o vestibular, entrou na URGS e foi entrar no Lab. Uhum. Então, essas coisas acontecem, assim, sabe? É Da muito forma triste. como tu não sabia onde tu ia parar, pode ser que aconteça a mesma coisa com alguém. Com quando tu certeza. falou isso, né? Mas Essa é coisa. que nem quando eu trabalhava lá no Seclimar com as conchas, tipo, a gente vê direto na praia concha com, tipo, com uns furos nas conchas, né? E aí, quando eu falei pra minha guria, sabia que esse furo aqui foi... Porque tem o molusco, tem o bivalve, que é aquele que tem as duas conchas, e tem o gastrópode, que são os caramujos, sabe? Que tem, tipo, uma lesma, que fica uma concha em cima, que tem uma lesma em volta. Sim. Aí eu falei pra ela, esse caramujo é o que fez esse furo na concha, nesse bivalve. Eu falei assim, e ela assim, não sabia, pensei que era se ela bateu, né? Eu falei, não, então, esse furo que a concha tem foi porque esse gastrópode aqui, esse bicho tentou comer o molusco que estava dentro da concha. Então, tipo, ele furou toda a concha. E eu acho muito tri quando começa a acontecer isso. Na bio, eu acho que é super comum. A gente tá, que nem a gente tava na aula lá de sistemática, tava aqui olhando pra frente, daqui a pouco começou uma nuvem, assim, na árvore de pólen, e eu, caraca, olha que tri ali, a dispersão do pólen pelo vento e tudo mais. Tu começa a ter umas leituras em relação ao mundo, assim, que vai trocando, tu vai enxergando coisas que não é comum. Tipo, no trabalho de ecologia, uma vez, a gente fez um trabalho com as sementinhas do gerivá, assim. Do gerivá. E aí, tipo, ali tinha uma mosca que botava... Uma mosca ou um besouro, não vou lembrar direito, assim, especificamente, mas... botava a larva ali, a larva se alimentava da semente e saía, e aí deixava um furinho. E aí a gente, tipo, mediu aquilo ali e tudo mais pra né, fazer o trabalho e tentar entender se... A pergunta era se a semente maior dava um furo maior que daria uma larva maior, né? Aí era pra ver se tinha essa relação ou não. E aí, pô, toda vez que eu passo, vejo aquela sementinha, eu pego Já assim, pega. olha aqui, ó, tem um furinho aqui, ó, isso aqui é por causa que saiu uma larva dali que se alimentou do negócio, vai estar vazio isso aqui. Isso é muito triste, É tipo, muito quando tu massa começa tu a ter esse poder... negócio, assim. A minha guria fala, tu é louco? Tipo assim, porque tu começa a ver muita coisa que tu aprende, tu começa a ver no teu cotidiano que tu pega, que nem tu falou, pô, tu pega a semente, isso aqui é tal coisa. Tá, e aí? Tipo, a pessoa que tá fora, eu falei, tá. Ele fala, não, meu, isso aqui acontece, foi por causa disso, disso e disso. Começa a perceber os detalhes, né? Começa a do que tá perceber os E rolando. detalhes, quando como é que tu funciona. conta, a pessoa fica assim, pô, mas legal na real isso aí, tipo, É. que nem esse bagulho aqui, ó, tá saindo assim esse pozinho, esse vento vai levar pra tal lugar e vai Que se vai juntar e vai polinizar. formar isso aqui. Aí, pô, mas que começa a se tornar uma coisa complexa, sabe? É que nem... É que nem que nem a gente aprendeu esse tempo com a Paula, o tatuzinho, falando de grosseiro modo, né? O tatuzinho tem uma espécie de tatu de jardim, que se tu bota uma gota de água nele, que a gente pipetou uma gotinha de água no tatuzinho, que ele é da terra, né? Então não vai conseguir respirar numa bolha de água, né? A gente pipetou uma gotinha de água no tatuzinho, aí ele botou um guardanapo do lado, o tatu ele veio até o guardanapo, quando ele veio no guardanapo ele começou a bater o rabo dele pra tirar a gota. Aí ele começou a levantar o rabo assim, o tatu, e aí ficou seco, o bicho foi embora. Ah, não, tá Ô, maluco. meu, é uma coisa assim que tu começa... E isso assim é muito tri. Essas coisas que não parecem tão sérias, mas é um conhecimento muito grande, assim, muito rico. É muito bom. Mas então tá, cara, muito obrigado assim, pelo episódio. Eu acho que vai ajudar bastante gente aí. Por mim seria isso. Se quiser dar um recado final é contigo. Mas é isso aí. Eu que agradeço pela oportunidade, muito legal. E eu acho que o único recado mesmo é pro pessoal seguir o sonho. Tipo assim, se teus pais querem que tu faça uma coisa, eu acho que tu não tem que ter medo. Eu acho que tu tem que ter confiança em ti mesmo, tem que seguir o que tu quer fazer.
e tem que arriscar. Tipo assim, eu vou arriscar, porque a gente vive uma vez só, né, meu? Então, eu acho que tu tem que arriscar e viver a vida. Tá, e tu segue andando de skate ou não segue? Não sigo, parei. Tá, e a namorada é a mesma? É a mesma faz 12 anos já. Deu certo. Deu certo. Então. Então, acho que é isso. Acho que o cara tem que arriscar e tem que seguir o sonho e bola pra frente. Então tá, é isso aí. Eu agradeço muito vocês. Acessem nossos outros episódios, acessem nossa revista, que agora tá lá indexada na URGS mesmo. A Ciência Como Ela É, todas as redes sociais também. E até uma próxima. Valeu.